Nós vamos agora falar em definitivo sobre o acidente que aconteceu na noite de ontem, Avenida Osório de Paiva, em Fortaleza. Gente, noite de terror, noite tensa. Um caminhão desgovernado atingiu vários veículos, atropelando várias pessoas. Testemunhas contam que o veículo trafegava em alta velocidade e ainda o motorista estaria, mamado. E daqui as imagens. Olha, gente, nós já estamos nos aproximando do local onde o acidente aconteceu, aqui na Avenida Osório de Paiva. Informação que nós estamos no Parque São José. Olha só, gente, a situação em que ficou. A informação que a gente recebeu dá conta de que esse caminhão, um veículo sem freio, desgovernado, e teria saído arrastando, gente, aqui algumas pessoas aqui. Olha só. No chão ali a gente já vê uma pessoa que possivelmente seria o motorista do veículo algemado. A avenida ficou totalmente interditada em função desse engarrafamento enorme aqui e um engavetamento também. Alexandre, mostra aqui, por gentileza, a situação, gente, que ficou aqui é muito feia. Esses aqui, são vários veículos que vinham atrás e saíram batendo na traseira uns dos outros. Esse carro aqui, veio parar aqui em cima do canteiro e nesse momento as pessoas estão tentando ajudar uma vítima que já está aqui ao solo aqui, gente, recebendo os atendimentos dos socorristas voluntários, mas não para por aí. Motocicletas, carros, parece uma cena de guerra, parece um ataque terrorista, gente. E aqui, gente, a gente já vê outras pessoas ao solo, uma mulher estendida aqui também, possivelmente já sem vida, pelo menos uma pessoa morta nesse local. E diante dessa situação a gente acompanha aqui várias pessoas que vinham seguindo nessa avenida de moto, de carro, todas saíram feridas, teriam sido arrastadas pelo aquele veículo da frente, o veículo atropelador. A gente continua acompanhando aqui o trabalho, gente, realizado pelos profissionais. A informação que um policial do Batalhão Raio repassou à nossa equipe é que aquele caminhão que a gente mostrou no início da reportagem foi o carro que saiu atropelando todo mundo por aqui, arrastando tudo que vinha pela frente, gente, tudo que vinha pela frente. Uma situação bastante complicada, várias ambulâncias do SAMU sendo deslocadas para esse local e a situação aqui é de correria. São socorristas, voluntários, todos tentando ajudar aqui a salvar as vidas das pessoas que ficaram feridas nessa ocorrência por aqui. Agora a gente observa a chegada da primeira ambulância que tenta ter acesso a esse local, isso porque o trânsito é bastante congestionado. Nós estamos ainda aqui na Avenida Osório de Paiva, gente, tem uma ambulância, uma viatura da Polícia Militar, e a informação que a gente recebeu dá conta que foi aqui que começaram os atropelamentos. A onda de atropelamentos começou nessa região ali, tem uma pessoa sendo atendida aqui nesse local. Mas não é só uma, são várias, gente. Começaram a chegar por aqui, essas pessoas. E daqui, a gente já vê gente aqui tendo os membros inferiores imobilizados. Vamos encostar aqui, Alexandre, para a gente chegar aqui nesse outro local. Olha a situação impressionante que ficou esse veículo que foi arremessado aqui para cima do canteiro, gente. Olha, total destruição desse carro aqui, um impacto violentíssimo. Companheiro, deixa eu dar uma palavrinha contigo. Você disse que nasceu hoje. Eu tava bem que assim, esse parado aqui, quando ele veio lá pra cá quebrando tudo, ele vem desde lá da Parangaba buzinando, sem freio, dizendo ele que é mentira dele, que ele parou lá na padaria Peri, ele parou lá, certo? Aí um rapaz que tava mais ele pulou lá no supermercado Max e ele veio lá pra cá matando todo mundo. Olha esse cara aqui, esse cara tá aqui, ó. Esse cara, pelo amor de Deus, esse cara aqui foi por de mim. Eu vim pra cá correndo atrás do poste, quando de repente, aí o outro veio lá pra cá, a senhora que tava grávida ali, ela ali, grávida. Tava desse carro aqui, ela. Esse carro voou por cima de você? Voou por cima de mim. Tá aqui, eu corri lá pra cá, explodi atrás do poste, foi o poste que me salvou. Tá aqui, gente, uma senhora grávida vinha conduzindo esse veículo, tá bastante assustada aqui. A situação gerou um congestionamento muito grande, até um estresse por parte das pessoas que não querem passar direto, ficam olhando o que aconteceu. Aqui, nesse ponto onde nós estamos, houve um novo impacto do caminhão que não parava. E ali na esquina já tem outras pessoas sendo atendidas, gente. É impossível a gente dizer quantas vítimas tem aqui. A gente vê aqui policiais militares tentando fazer aqui Vamos passar, Alexandre. Olha só, mais uma moto no chão.
um homem, um motociclista ali na esquina, que também foi atingido, está aqui sendo abrigado por pessoas, acolhido por pessoas do povo aqui nesse local, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Ali do lado a gente vê aqui a situação de destruição que ficaram alguns veículos. Olha como ficou contorcida essa motocicleta aqui. A traseira da moto é praticamente irreconhecível, gente. A moto foi arrastada por vários metros. Olha só aqui o chão. Olha só a situação aqui, ó. Um rastro de destruição deixado pelas motocicletas aqui e outros veículos que foram atingidos por este homem que vinha desse veículo de forma desgovernada. Entre os sobreviventes dessa tragédia aqui, gente, a gente vê uma família que tem inclusive crianças de colo ainda, que conseguiram escapar nessa situação. Os bombeiros agora querendo saber como é que estão aqui as pessoas, vamos ver aqui. Os bombeiros chegando aqui e tentando ver como é que está a situação das famílias. Vamos mostrar aqui, Alexandre, tem inclusive uma garota com ferimentos no rosto, já foi atendida pelos familiares, pessoas aqui do povo que repassaram gelo. Como é que está a situação da criança aí, senhor? Ela tá bem. Maria do Ar. A mãe dela. Ela estava com a senhora aqui? Tava no carro. Vocês estavam no veículo? Qual veículo? Esse aqui. Vocês já ouviram o impacto? Hã? Já ouviram? Andou arrastando a gente de lá pra cá, e a meu marido segurando a direção pra não perder o controle, mas não teve jeito. Aí graças a Deus que ele ainda encostou aqui, né? Quanto tempo vocês passaram sendo arrastados pelo carro? Eu não sei te dizer, mas foi bem de longe, era só pancada, só dando pancada aí. A gente recebeu umas pancadinhas direto aí. Momentos de terror pra você. Foi. Felizmente tá tudo bem com todo mundo aí da família. Tá, graças a Deus. Aí, gente, são sobreviventes dessa história. A ambulância agora se deslocando rapidamente, porque ali naquele local há uma vítima carecendo de cuidados mais urgentes. Olha, a gente já acompanha o trabalho sendo realizado pelos profissionais da saúde, já fazendo a remoção de algumas pessoas. Gente, e aí eles já começam até a improvisar aqui com ataduras para imobilizar completamente algumas vítimas, possivelmente de múltiplas fraturas, gente. A situação bastante complicada. Esse aqui na maca era o condutor ou passageiro de uma motocicleta. As unidades de saúde já estão sendo preparadas para fazer esse trabalho e a gente acompanha agora para valer o atendimento que já foi realizado aqui no local. E agora estão fazendo os últimos procedimentos para retirar as pessoas aqui desse local e colocá-las dentro das ambulâncias para levar. Também, eu vou pro outro lado da calçada, é melhor pra vocês não se machucar. As tentativas de salvar vidas de pessoas em situação mais complicadas não cessam por aqui. Esta vítima que está sendo atendida aqui, um rapaz, perna enfaixada e agora recebendo um atendimento para uma massagem cardíaca. Moça, por gentileza, me dá uma palavrinha aqui. Como é que está a situação aqui? O que foi que vocês já conseguiram fazer? Quantas vítimas vocês já catalogaram aqui? Ao chegar no local, eu me deparei com 5 vítimas, uma já em óbito, a outra vítima ela está em parada cardíaca e nós temos mais 3 pacientes graves também, necessitando aí do deslocamento para IJF. O desespero é porque as ambulâncias do SAMU não estão conseguindo chegar a esse local porque ficaram presas no congestionamento em função do bloqueio de algumas vias que dão acesso aqui a essa região e tudo isso acaba causando o efeito dominó e muitas das ambulâncias estão impedidas de chegar aqui. Opa, Davi, o outro lado, vamos passar a rua, o outro lado, vamos lá, pessoal. Nós já vimos vários profissionais do SAMU nesse local, muitos socorristas voluntários que foram também mobilizados para essa região. Alguns chegaram antes mesmo das equipes do SAMU, mas as ambulâncias para trazer as pessoas, macas, material para imobilização de pessoas com fraturas expostas ainda não chegaram aqui e há todo um desespero por parte do pessoal que está atuando aqui na tentativa, uma correria louca para tentar salvar essas pessoas, algumas perdendo sangue, sangrando bastante. A gente acompanha aqui, gente, uma correria aqui agora do socorrista, conseguiu um material
para fazer o atendimento desta vítima que está aqui ao solo. Ele teve que ir até a ambulância, que fica mais ou menos uns 300 metros daqui. A vítima está, inclusive, recebendo medicação por via pela veia, né, gente? E a gente acompanha todo esse trabalho. Aqui é uma das vítimas em estado mais delicado. Não à toa, nós temos um motociclista que foi colhido também pelo ônibus e agora recebe medicação para dor e outros tipos de medicamento. Olha, gente, essa correria que a gente está mostrando aqui são de socorristas voluntários que estão auxiliando aqui. Lá no fundo, a gente vê ambulâncias o tempo inteiro com o intermitente ligado, tentando seguir pela contramão, tentando desesperadamente chegar a esse local, mas o povo não ajuda, o trânsito é muito complicado aqui, está muito congestionado. E agora que a gente vê a chegada de mais uma ambulância, já temos pelo menos 3 ambulâncias do SAMU nesse local e agora a chegada de mais uma que sofreu na região, olha só. Profissionais da área da saúde trabalhando dobrado no início da noite de hoje na tentativa de salvar essas pessoas. Esse socorrista que eu nem sei o nome dele, que está aqui de fora, foi um dos que mais correram aqui, gente, para salvar as vítimas. Ele corria de um lado para o outro. Olha só, já orientou a outra marca para seguir, porque o problema é prancha. Falta prancha para ir até o local. E a gente vê aqui, ó. Olha só a situação. Beleza, tá na rua. Dourado! Ei, do lado, tem espalhado pra ir do lado. Com a chegada da ambulância e de uma prancha, a vítima finalmente vai ser colocada dentro da unidade 07, na unidade de suporte avançado do SAMU. Algumas pessoas chegam aqui, gente, correndo para saber se tem alguém da família. Tem alguém da tua família? Eu tenho o meu primo, é o meu primo. O Robson, ela falou. A gente está com muita vítima aqui, contabilizando um total de mais ou menos 11 vítimas. 11 vítimas. Já tem uma em óbito já, uma sendo reanimada, 5 verdes que precisam de remoção e estamos aguardando mais apoio ainda. Eu vi você correndo bastante aqui, essa correria toda era para conseguir equipamentos, insumos? Positivo. Acho que todos os equipamentos aqui das unidades tiveram que ser usados, todos. A gente está precisando de mais porque está chegando mais reforço aí. E Fortaleza está concentrado? Bem dizer, todos os carros estão vindo para cá. Ok, gente, está aí. Mais uma vítima sendo colocada dentro da mesma ambulância. Esse não é um procedimento comum, eles nem fazem dessa forma, nem agem assim, é apenas um por pessoa. É uma ambulância por paciente, mas diante dessa situação da escassez de viaturas e da alta demanda de vítimas, pelo menos 11, como foi repassado aqui pelo socorrista para a nossa equipe, vai ser levado aqui mesmo. Outras ambulâncias já começam a chegar a esse local. A gente vê uma ambulância um pouco mais à frente ali, a dificuldade porque existem veículos à frente, eles não conseguem passar, tudo isso atrapalha o trânsito aqui no local e isso implica num atraso no atendimento às vítimas que estão estendidas no asfalto à espera do socorro. Uma correria intensa. Segura aqui mesmo, não tem hora para passar aqui não. Vai pegar ele lá. Tá aí, gente. A gente acompanhando aqui uma corrida contra o tempo em prol das vidas das pessoas que ficaram feridas nessa região. São socorristas voluntários e profissionais do SAMU Fortaleza em peso nessa ocorrência aqui, concentrando as atividades do dia de hoje nessa região onde nós estamos. Já são 3 ambulâncias, pelo menos nesse local aqui, que é o local que concentra o maior número de vítimas. Há uma outra ambulância chegando ali e a Polícia Militar tem um trabalho muito grande de fazer com que as pessoas... Bora, sai! Atrás da... Bora, todo mundo na caçada! A gente agora recebe a informação de mais uma vítima fatal. Esse senhor que estava em parada cardíaca aqui do lado e não resistiu à gravidade das lesões. Foi constatado um óbito, apesar de todo o esforço empregado por vários profissionais de saúde para salvá-lo. E o possível responsável por toda essa situação está sendo atendido no interior desta ambulância aqui. Como é que está a situação desse... A gente está acordado, certo? O médico já avaliou. Foi classificado para o frotão, né? Ele tem fraturas? Ele tem um TCE, um trauma crânioencefálico na região frontal
está acordado, está sob controle. É um motorista. Tá aí, tá confirmado, é o motorista, tem um traumatismo crânioencefálico, uma pancada na cabeça. E a gente ainda tenta entender, gente, o que de fato aconteceu para um homem fazer uma situação dessa e atropelar esse número de pessoas que a gente está vendo aqui. Agora, uma viatura do batalhão de choque vai escoltar a ambulância. Essa aqui vai aqui à nossa frente, vai escoltando a polícia para abrir caminho para que esse paciente, que é o motorista ainda não identificado, possa ser conduzido ao Instituto Dr. José Frota, na região central da cidade. Movimentação grande, hein? Movimentação grande aí das ambulâncias, também da polícia, os órgãos de trânsito que foram para o local. Agora nós temos aqui que tirar o chapéu para todos os profissionais envolvidos aí nesse resgate, nessa tragédia, as pessoas que foram exatamente para fazer o resgate. Os socorristas voluntários também que estiveram lá no local, as pessoas que estavam de uma maneira ou outra contribuindo para o resgate. Olha, os profissionais aí também da polícia, dos bombeiros militares. Nós temos que tirar o chapéu para essas pessoas que trabalham resgatando vidas, né? Às vezes são alvos de críticas, mas não as pessoas, e sim o sistema. O sistema, por não dar totais condições para que eles possam fazer mais. Fazem um limite deles e até mais do que isso, né? Mas os profissionais dos bombeiros militares, socorristas aí do SAMU, rapaz, olha, sinceramente, o trabalho foi muito bem envolvido, hein? Socorristas do SAMU estão de parabéns aí porque chegaram rápido, deram toda essa assistência. Os socorristas voluntários também, que estiveram também no local, certo? A gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas que trabalham exatamente fazendo esse tipo de resgate, salvando vidas. Salvando vidas. Agora, infelizmente, nós não podemos tirar o chapéu para esse rapaz motorista que, infelizmente, estaria embriagado. Se ele não tivesse embriagado, cometeu também. Mas o problema é que ele estava embriagado, ele mesmo confessou e assumiu o risco. Assumiu o risco. É, Valdo, mas o cara era um cidadão, meu amigo. Um cidadão, sim, ninguém está dizendo que ele não era um cidadão, tá? A gente está dizendo aqui que ele fez uma besteira. Acabou com vidas, destruiu alguns patrimônios, o patrimônio maior que foi a vida, né, que ele acabou tirando, e também a vida dele. Que a partir de agora, as coisas mudam totalmente para ele, vira um inferno a vida desse rapaz, desse cidadão, infelizmente, motorista, né? E ele que conduziu o caminhão, Fabiano Queiroz da Silva, 32 anos. Ele foi atendido por equipes do SAMU e também conversou com a gente, com um agente de trânsito, no caso, que estavam na ocorrência, Num breve depoimento, sabe o que ele disse? Ele admitiu, sim, ter feito uso de bebida alcoólica. Até da maneira que ele fala, já dá para você perceber, tá? Nós não estamos aqui querendo fazer juízo de valor, nós estamos fazendo pré-julgamento, mas ele mesmo disse aqui, mostra aqui o depoimento, me dá a imagem. Fabiano, você tá me vendo? O senhor bebeu? Primeiro sinal. Bebeu o quê? Cachaça. Bebeu o quê? Cachaça. O senhor bebeu cachaça? Diga o seu nome todo. Fabiano Queiroz da Silva. Mora onde? O senhor bebeu, foi? Bebeu o que, o senhor? Meu Deus. Tá dirigindo o caminhão? Não, aqui. Meu Deus do dirigindo céu. o carro aqui, o caminhão? Aí muita gente pode pensar que ele está meio grogue aí por conta da pancada. Ou seria por conta da embriaguez. Meu Deus do céu. O que esse cidadão fez, ou seja, tirou vidas. O condutor vai ser socorrido nesse momento. E ainda acabou com a vida dele também aí. A partir daí a vida dele vai ser inferno. Ter bebido cachaça.
Vou já. Fabiano, você tá me vendo? O senhor bebeu? Primeiro sinal que ele fez aí bebeu que o havia quê? ingerido bebida alcoólica. Sinceramente, é triste e lamentável. A gente vê quase que diariamente esse tipo de ação, de negligência, de imperícia, de imprudência aqui em Fortaleza, né? Às vezes, muita gente reclama das blitz, que acha que essas blitz são só para arrecadar, quando na verdade existe também a questão da prevenção. Se esse rapaz tivesse sido parado numa blitz, você acha que ele não teria evitado esse tipo de situação? Por quê? Porque ele teria sido preso, o carro teria sido apreendido. E ele não estaria, entendeu, passando por isso aqui, de ter matado pessoas, tirado vidas, ter cometido aí toda essa tragédia, né? Tá aí, lamentável. Entre as vítimas desse acidente estão motociclistas e pedestres. As duas primeiras mortes, gente, foram de motociclistas que estavam parados no sinal quando o caminhão desgovernado avançou para cima deles. As equipes de socorro tiveram muito trabalho para atender aí os quase 20 feridos desse acidente. Também entre os sobreviventes, uma dona de casa, grávida, que ela escapou da morte porque o carro em que ela estava, né, ficou no canteiro. Ficou parado no canteiro central daquela avenida, né? Vindo a capotar. Vamos ver aqui os detalhes, me dá imagens. Uma pessoa surtando aqui agora, gente, a reação, cada um reage de uma forma, e uma pessoa desesperada aqui nesse local para tentar acalmar um familiar de uma das vítimas. Depois das vítimas socorridas, a gente vai conversar aqui com a Tenente Catarine. Tenente, o que vocês conseguiram de forma oficial sobre essa situação? O veículo desgovernado, o motorista informou por que ele perdeu os freios? Não, o motorista a gente não conseguiu falar com ele, ele chegou a ficar inconsciente. Talvez esteja com traumatismo craniano, mas a gente não conseguiu conversar com ele. Informaram, ele vinha desgovernado, acabou atropelando várias pessoas. Até então, 2 vítimas fatais e mais 7 vítimas com lesões leves, tem alguns com fratura exposta. Veículos envolvidos nesse acidente ainda não é possível dizer. Não, muitos veículos, muito. A informação que desde o bairro Parangaba, que ele vinha em alta velocidade, sem controle do veículo. Vocês tiveram essa confirmação? Não, tinha uma popular que falou que ele vinha desde a Macabi, vinha descendo de lá, buzinando bastante, mas a gente não tem como confirmar, né? Não tem nenhuma confirmação. O militar do estado empregou diversas forças aqui no intuito de ajudar nessa força-tarefa. Todo tipo, tem várias viaturas do choque, viaturas do raio, viaturas do policiamento ordinário e também chegou várias ambulâncias também, graças a Deus todo mundo se empenhou bastante. Foi difícil conter a população, a gente sabe que é difícil, que mesmo todo mundo quer ficar em cima, mas deu certo. Felizmente, 2 vítimas que não foi possível salvar, apesar do esforço. Tentaram bastante, o pessoal do SAMU tentou bastante, estava em parada cardíaca, mas passou cerca de mais de 20 minutos tentando reanimar, mas não deu certo. Apesar de socorrido para o hospital, o motorista encontra sobre a escolta da polícia, para depois levar, após ser atendido,
ele vai ser levado para a delegacia. Conseguia verbalizar? Falou algo em sua defesa? Não, ele não conseguia falar, ele parecia estar bem atordoado. Quase 2 horas depois do desastre, o corredor aqui da ocorrência na Avenida Osório de Paiva permanece interditado, com vários veículos aqui que vão fazer a retirada dos carros e motos envolvidos neste acidente aqui na avenida. Aqui do outro lado, a gente já vê apenas os 2 corpos que estão ainda aqui à espera do recolhimento pelo rabecão do Instituto de Medicina Legal. Mas o trânsito continua sendo controlado por policiais militares que têm, inclusive, dificuldade de organizar o fluxo de veículos, que é muito intenso nessa região da cidade, e diante de uma situação como essa, as pessoas diminuem a velocidade para saber o que aconteceu. Uma cena bastante lamentável que deixou de forma oficial 9 vítimas, sendo 2 mortas, uma mulher e um homem, que seria inclusive pai de um policial militar, e 7 pessoas feridas que precisaram ser transferidas em estado grave para o Instituto Dr. José Frota, na região central da cidade, e necessitam de cuidados especiais. Algumas pessoas com escoriações leves também ficaram feridas, mas essas nem foram contabilizadas, senão passaria de 15 o número de feridos neste atropelamento aqui no Parque São José. Ricardo Lima para o Cidade 190. De lá desse local saíram 13 pessoas feridas. Só que a informação que chegou é que uma morreu, infelizmente, já chegando no hospital para receber o atendimento, né? Essa é a informação que chega para a gente, infelizmente. Então, contabilizou aí 3 mortos no local e mais 12 pessoas feridas nesta tragédia que chamou a atenção na noite de ontem, inclusive espalhada aí nas redes sociais por conta da violência praticada e ainda a repercussão por conta do estado de embriaguez em que se encontrava o motorista. Olha, nós vamos voltar a falar daquela tragédia ocorrida na noite de ontem na Avenida Osório de Paiva. Nossa equipe de reportagem também acompanhou a movimentação no Instituto Dr. José Frota, que foi intensa durante a noite e madrugada. Todo momento, vítimas desse grave acidente chegavam em ambulâncias. O desespero de familiares na porta do hospital à procura de informações sobre o estado de saúde dos acidentados. E a triste notícia da morte de mais uma pessoa. Me dá imagens. Aqui no IJF, o número de pessoas em busca de informações sobre os feridos é grande. Familiares e amigos das pessoas atingidas nesse acidente ocorrido lá na Avenida Osório de Paiva. Aqui, o número de vítimas sobe para 12 pessoas. A gente vai conversar com o socorrista Dourado, que acompanhou desde o início essa situação e, inclusive, tinha uma mulher grávida. Oi, vou precisar de carro. A senhora está bem, senhora? Amigo, ela está grávida, por favor. Tudo bem, mas está tudo bem com ela? Tá tudo... Esperando a ambulância vir pra cá. Okay. Vocês estavam nesse veículo aqui, era? Ela estava, você não, né? Tá bom, meu amigo, obrigado. Tá aqui, gente, uma senhora grávida vinha conduzindo esse veículo, tá bastante assustada. Como é que tá a situação dela? Bom, a vítima que estava gestante, ela do capotamento, né, foi removida logo às pressas para a unidade da Unimed, né, e foi feito o atendimento, graças a Deus está sendo bem assistido. Encontra-se bem, tá? Claro, estava com algumas dores abdominais, que já está sendo contida devido ao abalo, o capotamento, o susto, mas ela encontra-se bem, tá? Chegou consciente, orientada, conversando com a gente até o presente momento. Aqui no IJF, a informação é de que o número de vítimas é bem maior do que o informado lá no local. Sim, nós temos a informação que são aproximadamente 12 vítimas, certo? 12 vítimas no local. Tivemos a situação de 3 óbitos, né? Mas até então não tivemos uma certeza oficial, né, dessas informações. Estamos ainda capturando, pois foi um IMV, né, incidente de múltiplas vítimas, né? O que nós sabemos do condutor, né, que saiu como se fosse varrendo, né, através de um carro muito grande, um caminhão, e de uma certa empresa também de eventos, tá?
E desse presente momento que a gente sabe que o condutor está bastante lesionado. Dourado, a informação que a gente recebeu que ele foi lesionado não em decorrência do acidente, mas que houve uma tentativa de linchá-lo por parte das pessoas que estavam revoltadas com essa situação. Como foi que vocês receberam essa informação? Sim, em vários atendimentos a gente tentou priorizar aquela vítima mais grave, certo? As vítimas graves. E até que a gente se deparou com o mesmo, que estava bastante grave na parte frontal, né, na face dele, estava bastante lesionado. Cheguei a acompanhar o mesmo dentro da ambulância, bastante lesionado também, certo? E as informações que nós tivemos, até que a maior parte da lesão dele foi por conta de agressões, certo? Dos populares mesmo, porque isso realmente causou um transtorno, uma revolta nos populares, as pessoas que estavam ali presentes. Então, até a última informação se encontra aqui no JF, né? Não sabemos ainda o estado dele a priori como se encontra, mas já veio bastante mal aqui para dentro do hospital. Em relação à identificação das vítimas, olha, ainda não tivemos a identificação oficial, tá? Porque, como eu falei, o caso ele é bastante delicado, então a gente tem que fazer uma triagem, porque é muito delicado. E trata-se de, às vezes, de família e tudo, então pra gente não passar uma informação errada, o senhor que parece, por exemplo, cabelo grisalho, poxa, será quantos cabelos grisalhos não tem no local? Então isso é muito... Tem que ser uma cautela particular e outra. A polícia já está apurando o caso, né? A gente pode ver também, o pessoal da CDC, do Caninho que está aqui presente. Todo mundo se mobilizou. Eu acredito assim que praticamente os voluntários, o pessoal do SAMU, no geral, se mobilizou para fazer esse atendimento aí a priori dessas vítimas. Ok, aqui no IJF uma correria muito grande por parte dos profissionais, algumas pessoas ainda chorando aqui no local em decorrência dessa tragédia registrada no início da noite de hoje, alguns sendo amparados ali, o povo, o choro não cessa aqui nesse local, bem como o trabalho realizado pelos profissionais da área de saúde aqui no IJF, que ainda estão tentando estabilizar o estado de saúde das vítimas. Aqui do lado de fora, nenhuma informação foi repassada, a correria é toda no intuito de garantir a vida, salvar a vida das pessoas, e essas informações só serão repassadas posteriormente. A assessoria de imprensa não quis pronunciar nesse momento em relação à divulgação dos nomes das vítimas deste trágico acidente, que, segundo o socorrista, teve 3 pessoas mortas. Essa informação ainda precisa de uma confirmação, mas infelizmente foi uma tragédia mesmo registrada, e a maioria das pessoas foi trazida exatamente aqui para o Instituto Dr. José Frota em situação de traumas, de fraturas expostas e de multitraumas em alguns casos. E diante dessa situação, o atendimento está sendo realizado aqui. Somente amanhã é que a gente vai ter uma confirmação com precisão e exata sobre número de vítimas, identificação dessas pessoas e quantas pessoas precisarão ficar aqui. Em relação ao motorista... Fabiano, você tá me vendo? O senhor bebeu? Bebeu o quê? Bebeu o quê? Cachaça. Bebeu o quê? Cachaça. O senhor bebeu cachaça? O que a gente pode dizer é que o médico já afirmou que não tem previsão de quando ele deve receber alta para poder cumprir a prisão por esse crime de trânsito aqui, se for o caso de ficar realmente preso. Mas o estado de saúde dele requer muito cuidado em função das agressões, onde ele foi fortemente atingido na região da cabeça e entrou aqui no hospital com traumatismo craniano aqui na região, aqui no IJF. O senhor bebeu, foi? Bebeu o que, o senhor? E o senhor estava dirigindo o caminhão? Não, aqui. O senhor estava dirigindo o carro aqui, o caminhão? Não. Ricardo Lima para o Cidade 190. Estava pensando aqui nas famílias que perderam seus entes queridos, que tiveram pessoas também que sofreram aí lesões por conta desse acidente, mas também estava pensando na família desse rapaz. O momento que a família está passando neste momento também, tá? Porque o cara embriagado, pelo menos é o que ele diz aqui, de ter ingerido bebida alcoólica. Por isso nós não podemos falar em negligência, em perícia e nem em... São características de um crime culposo. Quando você assume de que você ingeriu bebida alcoólica, você está dizendo que assumiu o risco, certo? E aí já passa a esfera que existe a questão do dolo, certo? Então tá aí o resultado.
E hoje em dia, quando um acidente como esse acontece, acidente que mostramos aí, mensagens em grupos de conversa e aplicativos de internet rapidamente são compartilhadas, espalhadas, dando inclusive detalhes, né? Nesse caso do caminhão aí da Osório de Paiva, um áudio vem sendo reproduzido. Uma testemunha narra o que viu, né? Alguns momentos de tensão, momentos antes do caminhão passar arrastando os carros e as pessoas na rua. Mostra aqui. Eu estava no ônibus quando eu vi isso aí. O ajudante do motorista estava estava no ônibus do meu lado, e ele disse que foi o seguinte: ele vinha na José Bastos, só lá ele pegou 10 carros, só lá ele pegou 10 e veio-se embora. E quando chegou no sinal, ele foi descer. Eu disse: ei, mas vou descer aqui. Ele disse: não, doido, vamos pro inferno junto comigo. Aí ele disse: não, mas vai tu sozinho, que eu vou descer aqui. Aí desceu e veio-se embora. Quando o caba chegou lá no Siqueira, ele riu o caminhão, né? Do jeito que você... certo? E ele tinha tomado americano cheio de cachaça. Entendeu? O pobre rei do ajudante tá doidinho. Foi assim que escapou do linchamento. Escapou do linchamento. Mas ainda sofreu a tentativa de linchamento. Escapou por quê? Porque os agentes da segurança chegaram rapidamente, bem como também os profissionais da saúde, e ajudaram ali para ele não perder a vida dele. Apesar de ter tirado vidas, né? Mas as pessoas estavam furiosas por conta dele, embriagado, que estaria supostamente embriagado, acabou provocando todo esse acidente aí. Nós voltamos ao local do acidente na manhã de hoje. Gente, na pista, os rastros da violência ainda eram possíveis ser visualizados. O acidente mobilizou dezenas de equipes, polícia militar, agentes da MC, socorristas, que mais uma vez eu quero, tirar o chapéu para os socorristas aí do SAMU, socorristas voluntários, perícia forense, corpo de bombeiros, tá? Que são realmente verdadeiros guerreiros e estão prontos para atender a nossa população. Quem passa hoje naquela avenida Osório de Paiva ainda tentava entender como tudo aconteceu. Vamos ver aqui os detalhes. Era um percurso de 300 metros, a imagem de desolação que chamava a atenção. Eram pessoas caídas no chão, aguardando socorro, corpos, carros destruídos e motocicletas no chão. O cenário trágico foi resultado de um caminhão que avançou o sinal vermelho na Avenida Osório de Paiva. E ele seguiu colidindo com carros e motocicletas. Pedestres também foram atingidos. O acidente foi registrado no começo da noite desta segunda-feira. O caminhão já vinha daquela direção, praia sentido sertão, fazendo zigue-zague. E aí, quando chegou exatamente aqui nesse local, já começou a atropelar todo mundo. O motorista que causou o acidente deixou pelo menos 20 pessoas feridas e 3 mortas aqui na Avenida Osório de Paiva. Fabiano, você tá me vendo? O senhor bebeu? Bebeu o quê, senhor? Bebeu o quê? Bebeu o quê? Cachaça. O senhor bebeu cachaça? As 2 primeiras pessoas que morreram no local eram motociclistas. A terceira vítima sofreu um ataque cardíaco. Era um senhor. Ele estava sendo atendido na ambulância. Os socorristas, eles estavam tentando reanimá-lo. Faziam de tudo, mas não resistiu. Os ferimentos eram graves e o cidadão veio a óbito. A gente agora recebe a informação de mais uma vítima fatal, esse senhor que estava em parada cardíaca aqui do lado e não resistiu à gravidade das lesões. Foi constatado um óbito, apesar de todo o esforço empregado por vários profissionais de saúde para salvá-lo, e o possível responsável por toda essa situação está sendo atendido no interior desta ambulância aqui. Nesta manhã, eu conversei com um socorrista que
que esteve na noite de ontem aqui na Osório de Paiva. E no seu relato, o socorrista me disse que o motorista do caminhão, o Fabiano Queiroz da Silva, de 32 anos, esse homem que aparece aí, ele havia sofrido uma tentativa de linchamento. Me contou também que o rosto dele estava bastante lesionado e aparentemente as lesões foram causadas pelas agressões sofridas por populares que estavam revoltados e queriam linchar o caminhoneiro. Como é que está a situação desse... O paciente está acordado, certo? O médico já avaliou, foi classificado para o frotão, né? Ele tem fraturas? Ele tem um TCE, um trauma crânioencefálico na região frontal. Está acordado, está sob controle. É o motorista. Tá aí, tá confirmado, é o motorista. Crânio encefálico, pancada na cabeça. Aqui no canteiro da Osório de Paiva. Sangue. Sangue. E uma peça de roupa rasgada às pressas. Socorristas rasgam a peça de roupa para poder encontrar uma forma de estancar o sangue e socorrer a vítima. O cenário aqui continua sendo desolador. Os carros trafegam, praia sentido sertão, sertão sentido praia. As pessoas passam e olham. Algumas estiveram aqui na noite de ontem e outras ficaram apenas sabendo. Mas é revoltante, é triste, é trágico, é lamentável. Porque aquele caminhão em zigue-zague, é sabido de que desde a Avenida José Basto, que ele já trafegava em alta velocidade. Ele vinha na José Basto, só lá ele pegou 10 carros. Só lá ele pegou 10 e veio-se embora. E no sinal ele foi descer. Eu disse, mas vou descer aqui. Ele disse, não, doido, o inferno junto comigo. Aí ele disse, não, mas vai tu sozinho, que eu vou descer aqui. Aí ele veio-se embora. Quando o caba chegou lá no Siqueira, ele riu o caminhão, né? Vendo aí, certo? E ele tinha tomado 3 copos americanos cheios de cachaça. O senhor bebeu? Bebeu o quê? Bebeu o quê? Cachaça. Bebeu o quê? Cachaça. Parei mesmo ali no... Descendo a Osório de Paiva ou a rua que cruza a Osório? É o Dória. Aí vem do Carioca. Eu vim descendo, aí eu vi só a buzinação lá em cima. Ele tava parado lá no Val Sensor, buzinando. O caminhão? O caminhão, buzinando. Aí quando ele parou bem assim, quando ele veio, arrochou. Ele estava aquele sinal de trânsito que fica o mais próximo ali do terminal. Ele parou lá, aí quando ele veio, na hora que ele pegou o primeiro carro ali. O primeiro carro bolou 3 vezes. Aí na hora que ele pegou o primeiro carro 3 vezes. Buzinava. Não, mas assim, desesperado buzinando. Mas depois que ele pegou o carro, ele não buzinou mais, não, era só levando o carro, só levando. Depois que ele pegou primeiro o motociclista. Ele pegou primeiro o motociclista. E depois que pegou o motociclista, ele pegou um carro. Aí parou de buzinar. Era só levando o carro. Era só arrastando. Era só arrastando. Veio arrastando a gente de lá pra cá. E aí meu marido segurando a direção pra não perder o controle, mas não teve jeito. Aí graças a Deus que ele ainda encostou aqui, né? Quanto tempo vocês passaram sendo arrastados pelo caminhão? Eu não sei te dizer, mas foi bem de longe. Era só pancada. Só dando pancada aí. A gente recebeu umas pancadinhas direto aí. Foram momentos de terror pra você. Foi. Ele não freou porque não quis. Dá pra parar qualquer acostamento. Ele veio só no meio levando. O que tivesse pela frente ele levava. Eu voltei correndo uma vez. E você assistindo tudo? Assisti tudo, o falso balançou todo o falso aí. Você estava bem próximo? Estava bem próximo, vi tudo. E aí, você ficou no meio do canteiro? Subiu pro canteiro? Eu voltei ali pro outro lado ali. Acostamento ali do posto Carioca. Aí eu fiquei lá parado, lá o poste balançando. E o caminhão desgovernado, que até parecia não parar nunca, né? Teve uma hora que parou. E aí deixou os seus estilhaços espalhados aqui na avenida. Tinha que parar. Uma hora, aquele caminhão desgovernado teria que parar. E parou exatamente aqui. Mas deixando muitas vítimas para trás. Um rastro de sangue. Desgovernado, com um homem
conduzindo totalmente alucinado. Uma tragédia jamais vista. E agora, se ficar comprovado que o condutor do caminhão estava realmente embriagado, como ele mesmo assumiu para as autoridades que aqui se fizeram presentes na noite de ontem, ele será enquadrado na lei seca. E a lei está bastante rigorosa. Aqui, João de Albuquerque, para o Cidade 190. Bastante rigorosa, sim. Mas muitos e muitos casos já aconteceram aqui dentro de Fortaleza. Infelizmente ainda estão hoje aí na impunidade. Na impunidade. E olha que condutores que não só se declararam, mas também que foram comprovados que estariam alcoolizados. Muitos estão aí na impunidade. Você está entendendo? E uma coisa me chamou a atenção aqui, nesse caso, foi no caso do vídeo do rapaz.